Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quarta-feira, para a gente seguir falando sobre o Santos, e tem muitos assuntos, hein? Muitos assuntos. Aliás, o Neymar não para de dar motivo para a gente falar sobre ele, tá? O tal do react, você vai reagir sobre em cima das falas dele. Ele aprontou mais uma nessa quarta-feira, mais uma. A gente vai falar sobre isso, mas eu prefiro falar sobre o Neymar lá no fim do vídeo. Lá para o fim. Tem assuntos importantes que chamam a atenção também, como o comportamento do presidente Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos, ontem na Federação Paulista de Futebol, quando do sorteio dos grupos, os jogos dos times, etc e tal, do Campeonato Paulista do ano que vem. Eles entraram no mundo e saíram calados. Foram orientados. Tudo por quê? Por causa do Neymar. O Neymar não para, eu falei pra vocês. Ele não para. Olha, o Neymar tá dando um trabalho, velho. A gente achava que o Neymar ia resolver os problemas do Santos, mas ele tá criando mais problemas ainda para um time que tá cheio de problemas, tá? E tem outros assuntos também, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem o like, ativem o sininho, hype esse vídeo. Eu tô com quase 180 mil inscritos. 180 mil inscritos, isso é muito legal. Os vídeos voltaram a ter visibilidade de novo e eu agradeço a todos vocês do fundo do meu coração, tá bom? Outra coisa importante também, gente, é falar sobre o treino que o Santos vai fazer na sexta-feira, aberto para o torcedor. Aberto para o torcedor. E vamos falar também sobre a matemática, o que o Santos precisa fazer até o final do campeonato para não depender do resultado dos outros, para chegar naquela pontuação mágica de 45 pontos e tentar se livrar do rebaixamento. Mas antes de falar sobre tudo isso, gente, vamos falar da Golcase, tá? A Golcase, patrocinadora desse canal, está com muitas promoções nesse mês de novembro. Olha, o 11/11, que foi um dia aí que houve muitas promoções, ele passou, mas a Piscou perdeu essa promoção. Piscou perdeu, está de volta, tá? Então, por exemplo, a garrafa Fresh, tá vendo? Garrafa Fresh que eu tanto gosto aqui, tá? Garrafa Fresh. Está por menos de R$130. O Copo Life, esse lindo do Santos aqui, também por menos de R$130. Vocês querem ver aqui mais? A garrafa Urban está saindo por menos de R$70. Tá bom? Tudo isso usando o meu cupom GOLSORMANI. Não se esqueçam. Gente, tem muita coisa. Só que como está tudo promocionado dentro do site da Golcase, muitos produtos podem acabar. Então, se vocês demorarem para comprar, vocês correm o risco de não achar. Eu, se fosse vocês, já começava a fazer aquelas comprinhas, já prevendo o Natal, para não chegar dezembro, ter que dispor de todo o dinheiro, de repente, nossa senhora, é muita coisa, o que eu vou fazer agora? Vou dar qualquer coisa? Então vai dar porcaria para quem você gosta? Você não vai, né? Dá um produto Golcase, que é muito legal. Tá bom, gente? Pessoal, é o seguinte, vamos começar com quem? Vou começar com o treino aberto do Santos na sexta-feira, tá? Sexta-feira, hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta, depois de amanhã é sexta, tá? Tô gravando esse vídeo na noite de quarta-feira. Se você estiver vendo na quinta, então o treino da sexta é amanhã. Bom, então na sexta-feira próxima, que vai ser dia, deixa eu ver aqui no calendário certinho, dia sexta-feira vai ser dia 14, porque o jogo é 15, tá? Contra o Palmeiras. Esse treino, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, vai estar aberto para o torcedor. Mas você pensa que você, sócio torcedor, que paga lá a sua mensalidade do plano Sócio Rei, você pensa que a diretoria do Santos entrou em contato com você? Olha, vem assistir, se você mora na Baixada, o treino vai estar aberto, ou se você mora em São Paulo, dá um jeitinho, venha pra cá torcer, etc. Então, não, o Santos Futebol Clube não entrou em contato com nenhum desses sócios torcedores. O Santos Futebol Clube, pelo que o Diário do Peixe noticia, eu vou ler para vocês aqui o que o Diário do Peixe escreveu. O Diário do Peixe apurou que o clube fez o convite e espera que as organizadas aceitem. Veja só, o clube não está pedindo para o torcedor comum, o associado, aquele que paga, o sócio rei, que dá dinheiro para o clube. Não, esse daí, o Santos não entrou em contato com ele. O Santos entrou em contato com as organizadas. Então, o Santos espera que as organizadas aceitem o convite. Entendeu? Porque a ideia, ainda segundo o texto do Diário do Peixe, é que os torcedores incentivem e conversem com os jogadores antes de mais um clássico, que pode tirar o Santos da zona de rebaixamento
porque aí o Santos vai ficar com o mesmo número de jogos do Vitória, mas com um ponto a mais. O Vitória tem 35, o Santos tem 33, ganhando ele vai a 36, sai da zona do rebaixamento, certo? Mas é isso que me chama a atenção. É isso que me chama a atenção. Essa dependência da torcida organizada. E é por isso, talvez, provavelmente, que essas torcidas organizadas, não é só do Santos não, hein? Na maioria delas, elas dificilmente batem em frente com a administração dos clubes. Porque elas têm regalias. Mas isso aí, deixa pra lá, a gente sabe que é assim, e eu lamento muito que o Santos Futebol Clube tenha desperdiçado essa oportunidade de convidar o sócio rei a estar na vila. Mandar um e-mail para cada um dos sócios. Vai lá no mailing do sócio rei e manda, clica lá e sai para todo mundo. Não, eles ligaram para entrar em contato com as organizadas. Que coisa, né? Enfim, mas clube de futebol é assim. Futebol é assim, está permeado pelas organizadas e elas que têm regalias e privilégios quando não pagam nada. Não sei se os caras são sócios do Santos, mas associado, aquele que paga, entendeu? Que paga, esse aí não tem privilégio nenhum e nem é reconhecido pela diretoria. Muitas vezes é ignorado, entendeu? Então isso que me chamou bastante atenção. Outra coisa, pessoal, a respeito desse jogo de sábado, o Palmeiras vai ter o Flaco, hein? O Palmeiras vai ter o Flaco. Então, ao invés de 9 desfalques, o Palmeiras vai ter 8. De qualquer maneira, é muito desfalque. O Santos tem que se aproveitar disso. Tá? A Leila Pereira vai trazer a Argentina, vai fazer um amistoso. Eu não sei se a Argentina liberou direto o Flaco ou se ela vai buscar. Parece que ela liberou, eu vi assim por cima. Mas ele vai estar nesse jogo. Então provavelmente o ataque vai ser ele e o Bruno Rodrigues. Tá? Ele e o Bruno. Não é tão ruim assim o time do Palmeiras. Não é tão ruim. Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Michael e Jefeté, Bruno Fux, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e o Rafael Veiga, na frente o Bruno Rodrigues, ou o Maurício e o Flaco, entendeu? Não é um time ruim não, mas gente, é um time que não tem 8 jogadores à disposição do técnico Abel Ferreira. O Santos não pode deixar passar essa oportunidade, tá? Até porque a campanha do Santos é o seguinte, com o Vojvoda, 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, tá? É um aproveitamento bem ruinzinho, abaixo até do Kleber Xavier e do Caixinha, em termos de percentual. Agora, a campanha do Vojvoda em casa como mandante, Santos como mandante, é uma campanha de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, que foi derrota para o Vitória. As 2 vitórias contra São Paulo e Corinthians, os clássicos. Então a gente se norteia por isso, fala assim, caramba, sábado à noite vai ser um clássico contra o Palmeiras. Se o Santos ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, agora por que não ganhar do Palmeiras? Isso vai ser muito importante. A campanha do Vojvoda como mandante é de 50%, tá? Porque em 6 jogos ele fez 9 pontos, certo? 2 vitórias, 6 pontos, 3 empates, 6, 3, 9, 50% de aproveitamento. Esse aproveitamento em casa, se o Santos mantiver esse aproveitamento em casa, significa que contra Palmeiras, Mirassol, Sport e Cruzeiro, ele vai fazer só 12 pontos. Vai fazer só 6 pontos, quando ele poderia fazer 12. Se isso se confirmar, em 12 pontos, o Santos conquistar 6, ou seja, 50%, o Santos vai ter que buscar resultados fora da Vila Belmiro, ou seja, ele vai ter que buscar mais 6 pontos fora de casa. E quais são esses 6 pontos? São só 2 jogos. Internacional e Juventude, ambos no Rio Grande do Sul. O Santos teria que fazer vitória. Porque com 6 pontos em casa e 6 pontos fora, ele chegaria a 12 pontos. Ele tem 33 nesse momento, ele chegaria aos 45. Vocês entenderam? Então, se o Santos fizer a lição de casa, e a gente vê que o aproveitamento do Santos em casa também não é grande coisa, embora seja melhor do que fora, mas se o Santos ganhar do Palmeiras, ganhar do Mirassol, ganhar do Sport, ganhar do Cruzeiro, ele chega nos 45 pontos. Vão ser suficientes? Todo ano, sim. Parece que teve um ano aí que um time caiu com 45, que foi o Coritiba, não lembro que ano que foi. Mas basicamente 45 salva. Se o Santos ganhar todos esses jogos na Vila Belmiro, repito, chega em 45. E ainda tem mais 6 pontos fora de casa, contra a Juventude e contra a Internacional. Dá para beliscar, convenhamos,
4 pontos. Um empate com o Internacional, a vitória com a Juventude ou vice-versa. Até porque se ganhar do Palmeiras e do Mirassol, o time tende a embalar. A embalar. Porque faz Palmeiras, Mirassol, depois vai jogar com o Internacional. Então, gente, a gente vive nesse instante com a tabela na retina, calculadora na mão, passa o tempo inteiro fazendo conta. Mas é muito importante o seguinte: sábado, o Santos, às 9 horas da noite, joga com o Palmeiras na Vila Belmiro. Se ele ganhar, ele sai da zona do rebaixamento. Só depende dele. O Santos não depende de combinação de resultado de nada. Só depende dele para não ser rebaixado para a Série B no ano que vem. O time começou a ser treinado pelo Vojvoda na tarde desta quarta-feira, tá? Muito provavelmente o Neymar vai ser o titular. Eu também colocaria o Neymar como titular, sem pensar em já, não tem o que falar. Neymar não tá com a cabeça boa, a gente sabe disso, mas vocês viram um vídeo do Rafael Sobis? Acho que tá, não sei se tá no Instagram, se tá no TikTok. Vale a pena dar uma olhada, entendeu? O Sobis foi um ótimo jogador, gente, não foi um jogador no nível do Neymar. E ele é um ótimo comentarista. E ele fala nesse vídeo que mesmo não jogando o que ele pode, ele é de fato o melhor jogador do Santos. E que ele não encontra eco nos companheiros. Tudo isso nós sabemos. Agora, isso não pode ser motivo para o Neymar ter chilique em campo. Ao contrário, ele tem que mostrar a grandeza dele e fazer com que os jogadores que estão em torno dele melhorem. Esse é o grande jogador. O Coutinho, por exemplo, que jogou com o Pelé, ele chegou na Vila Belmiro e estreou no Santos com 14 anos. No Rio, São Paulo, contra o Vasco, no Pacaembu, o Santos jogou de 3-1, ele fez um gol. 14 anos. O Pelé fez do Coutinho o que o Coutinho foi. O Pelé fez do Mengalvio, do Toninho Guerreiro, do Dorval, do Mané Maria, do Pepe não, porque o Pepe já estava lá. Seu Macia já estava lá. Esse aí é diferente. Esse é outro departamento. Agora, o Pelé transformou esses caras em jogadores melhores. O Michael Jordan fez o Scott Pippen mais jogador do que ele era. Então, Neymar, não adianta você ter chilique em campo. Não adianta você ter faniquito. Você tem que ajudar agora. Você tem que fazer o jogo do Barreal crescer, fazer o jogo do Lautaro crescer, o jogo do Robinho Júnior crescer, o jogo do Bom Tempo crescer, o jogo do Roleiser crescer. Esse é um dos papéis do grande jogador, daquele jogador diferenciado, fora de série, fora da curva, do extra série. É fazer o futebol, o jogo, a produção de quem gravita em torno dele melhorar, porque ele tem o poder de fazer isso. Isso quem falou pela primeira vez foi o Michael Jordan. E eu concordo com ele. O grande jogador faz os atletas que estão ao redor dele melhorarem. Porque ele puxa o nível para cima. Ele puxa, é que nem o grande pianista de uma orquestra, filarmônica, não sei da onde, ele vai tocar numa sinfônica aí, sei lá, num lugar assim mais modesto. O nível dele é tão alto que quem está tocando com ele, você escuta, eu preciso estudar mais. Porque se eu continuar tocando do jeito que eu estou fazendo aqui, eu não vou acompanhar o cara. Eu preciso. Vocês entendem? Então só a presença do cara já puxa quem está ao lado dele para cima. Porque o cara sabe que se ele não se esforçar, ele sabe que se ele não treinar, ele sabe que se ele não bater bem na bola, se ele jogar com a cabeça em pé, um passe melhorar, ele não vai acompanhar o ritmo. E isso está acontecendo com os jogadores do Santos. Mas cabe também a esses jogadores se conscientizarem de que é preciso melhorar. Agora, o Neymar tem que ser parceiro dos caras. Não adianta nada dar esporro no Zé Ivaldo, no Brazão, no Barreal, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tem que mostrar o caminho das pedras para esses caras. Mas então eu acho que, voltando, né, o Neymar vai ser titular. Como é que vai ser o time? Não sei. Ninguém sabe ainda. Ninguém adianta, vocês já perceberam que dos jornalistas que cobrem o Santos, antigamente era uma farra. Todo mundo falava do time. Hoje em dia, nem o time sabe que vai jogar. Nem o time sabe. Então, o jogo, sábado, vai ser 9 horas da noite, certo? Então, muito provavelmente, no lanche da tarde, o Vojvoda terminou o lanche, vamos fazer agora a preleção final. Lá ele vai contar quem vai jogar. Porque os jogadores também não sabem. Agora, eu espero muito que o Bom Tempo seja titular,
que o Sherman seja o titular na lateral direita e que o Robinho Júnior seja o titular no ataque do Santos. Essas três peças, para mim, são inegociáveis nesse momento em que o Santos busca a redenção. Acho um pouco mais difícil o Sherman ser titular. Pouco mais difícil. Porque vocês viram naquela bronca que o Neymar dá no Zé Ivaldo, ele entende, e eu também tive um pouco dessa leitura no domingo, o passe do Igor Vinícius foi horroroso, mas o Zé Ivaldo estava absolutamente desligado na jogada. E mais do que isso, ele não se apresentou como opção de passe, que é o que o Neymar fala para ele. O que seria apresentar como opção de passe? Correr em direção à linha do fundo para receber o passe. Ele está parado, alinhado com o Luan Pérez e também com o Souza. Se ele corre um pouquinho mais em direção à linha de fundo, o passe do Igor Vinícius não teria sido um passe para o meio da área, teria sido um passe em direção à linha de fundo. Entendeu? Talvez o Igor Vinícius, muita gente viu como o erro dele como fundamental naquele gol, o terceiro gol do Bruno Henrique. O Neymar não viu assim. Talvez essa leitura também tenha sido do Vojvoda. Então talvez o Igor Vinícius não saia. E aí a entrada do Sherman seja um pouco mais difícil. Mas eu entraria com o Sherman. Sherman, Bom Tempo e o Robinho Júnior. Entendeu? Sherman, Bom Tempo e Robinho Júnior. Então, Brazão, Sherman. Aí esse é o problema. E a zaga? Zé Ivaldo, Frias, Luan Pérez, Basso, Luizão. O Duarte está com a seleção do Paraguai. Esse não joga. É duro. Ali é a questão de você tirar um para o ímpar. Não, então fazer o jogo quem pôr. Os dois que ganharem, jogam. Porque é tudo igual. Até o Luan Pérez, que é um cara que a gente vê e sabe que é um cara diferenciado, tem falhado demais. Então, pessoal, ali a zaga é um problema. Na lateral esquerda, o Souza. Sem discussão, sem conversa. Aí no meio campo, Arão. O Arão, acho que ele ganhou a posição do Schmidt. Arão e o Zé Rafael. Mais centralizado, o Roleiser na frente. Eu colocaria Arão, Zé Rafael, Bom Tempo, centralizaria o Roleiser e deixaria na frente o Robinho e o Neymar. Eu faria esse time. Gostaram? Brazão, Sherman, 2 zagueiros e Souza. Arão, Schmidt e Bom Tempo. Roleiser centralizado, na frente Neymar e Robinho. Esse seria o meu time. Tá? Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito lá do treino. Do sorteio lá da federação. Vocês já viram, né? Eu não vou ficar aqui explicando. O Santos está num grupo, vai fazer 8 jogos na fase de classificação. E aí você pega os 8 melhores, são 14 times, né? 4 vão ficar assim no limbo e 2 vão ser rebaixados. Então, os 8 melhores vão para a fase de mata-mata. Um jogo na semifinal, um jogo na final e outro jogo na semi, um jogo nas quartas, um jogo na semi, um jogo na final. A federação está negociando ainda com a CBF para ter mais um jogo, para serem 2 partidas na final, tá? Mas é um grupo difícil, gente. Não é um grupo fácil. O Santos vai ter pela frente os 3 clássicos: São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Bragantino e Novo Horizontino. Tá? E tem mais 2 e mais 3 jogos, acho que é Velo Clube, Noroeste e Guarani. Tá? Então são 5 jogos com times tops, enquanto que o Palmeiras também no grupo dele tem 5 jogos contra times tops. Corinthians e São Paulo tem 4. Tá? Foram meio que beneficiados. Também não é tão grande assim, mas é um benefício. Tá? E nessa reunião de ontem, que foi lá no Pacaembu, o presidente Marcelo Teixeira e o CEO do Santos, o Alexandre Matos, estavam lá, presentes, tal, tudo bonitinho, bem trajados, etc e tal, participaram, sorriram, conversaram lá com os outros dirigentes, com o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, e tudo mais. Aí acabou tudo. Quando acabou tudo, os presidentes foram lá conversar com a imprensa. Tá, o Casares falou, o Stabile falou, a Leila falou, o presidente do Novo Horizontino estava lá também, deu entrevista, etc e tal. Mas o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos foram orientados, tá aqui, ó, tá na matéria do Diário do Peixe.
Marcelo Teixeira, que vinha mantendo postura otimista em relação à permanência do Santos na Série A, não tem falado publicamente desde que o time entrou na zona do rebaixamento. Já Alexandre Matos chegou a falar brevemente após a derrota por 3-2 para o Flamengo, no último domingo, lá no Maracanã, quando destacou o comprometimento do elenco e do time do Neymar, entendeu? Agora, o mais importante está aqui. O Diário do Peixe apurou que tanto Marcelo Teixeira quanto o Alexandre Matos foram orientados pela assessoria institucional, que cuida apenas do presidente da diretoria, ou seja, é um cargo ocupado pelo Márcio Calves, o meu amigo. Ele orientou o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos a não darem qualquer entrevista depois do evento. Que vergonha. Que vergonha. O Santos foi o único time cujos dirigentes não falaram. Porque se falam bobagem. Marcelo Teixeira, então, nem se fala. O Alexandre Matos, ontem com aquela postagem dele, enaltecendo o Neymar, foi uma coisa feia. E que não ajuda em nada. Chamou a atenção de todo mundo, não recebeu o elogio de ninguém. Nem o próprio Neymar, acho que curtiu a mensagem dele. Ele, Alexandre, né, foi castigado por todo mundo na imprensa. Não é só a imprensa que cobre o Santos, não. Todo mundo. Que postagem infeliz, Alexandre. Que postagem infeliz. E o Marcelo Teixeira é um cara que não tem o que falar. E quando fala o que não deve falar. Então, o Márcio Calves, que até onde eu sei é o assessor institucional do Santos, que cuida apenas do presidente da diretoria, orientou assim: não abram o bico, pelo amor de Deus. Para não falar bobagem, especialmente em relação à questão do Neymar. Porque hoje em dia o Neymar está no olho do furacão. Vocês viram a postagem dele? Porque o GE colocou no Instagram o link falando da matéria que eles apuraram, que o Neymar ligou para o Vojvoda para se desculpar, dizer que estava irritadíssimo por conta da arbitragem, etc e tal. Aí o Neymar postou a seguinte mensagem, eu vou puxar aqui para a gente ver aqui, a seguinte mensagem ele postou nessa postagem do GE. Neymar, mais uma mentira inventada por um jornalista de merda. Porra, Neymar, você não se ajuda também, né, cara? Impressionante. Pra que escrever isso? Pra quê? Se não é verdade, diga apenas: olha, não procede a matéria feita pelo GE. Quem está falando sou eu, Neymar. Entendeu? Agora, falar em mentira, tudo bem, mentira até passa, mas chamar o jornalista de merda, você abre espaço, Neymar, para que o jornalista te chame de um jogador de merda. Santos vai ser rebaixado, por exemplo, capitaneado pelo merda do Neymar, o Santos vai rebaixado. Pô, isso não se faz. Não se faz, tá errado. Ninguém pode, nenhum jornalista pode se referir a um jogador do jeito que o Neymar se referia ao jornalista. Até porque se um jornalista chegar e chamar o Neymar de um jogador de merda, e ele processar esse jornalista, o jornalista, a defesa do cara ganha fácil isso. Porque o juiz vai olhar e vai assim: escuta, Neymar, você chamou os caras de merda. Os caras simplesmente fizeram o que você faz também. Então, a partir dessa mensagem aqui, Neymar, você está marcado pelo sistema judicial. Com que moral você vai cobrar os outros? Com que moral você vai processar as pessoas? Você olha o jeito que você se manifesta em relação ao jornalista. Não tem jeito, cara. Pô, Neymar, se ajuda, velho. A gente tá tentando te ajudar aqui. A gente sabe que se você melhorar, o Santos melhora. O nosso objetivo final não é você, Neymar. O nosso objetivo final é também você. Mas principalmente esse daqui, ó. O Santos Futebol Clube. Agora, se você não se ajuda, fica difícil, cara. Fica muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Gente, só para encerrar agora. Muita gente falando assim: ah, sua mãe, finalmente caiu a ficha para vocês. Gente, espera um pouquinho. Não é bem assim. Não é bem assim. Tudo que eu falei anteriormente a respeito do Neymar, eu não tiro nenhuma vírgula. Não subtraio nenhuma frase. Eu passei a mudar, eu mudei de opinião por conta do comportamento do Neymar no jogo passado. Se ele voltar a ter um comportamento legal, eu vou voltar a elogiar, vou voltar a dizer aqui que o Santos precisa dele para escapar do rebaixamento. Eu não persigo o Neymar.
porque eu acho que o Neymar é a solução para isso aqui. Eu acho. O meu objetivo final é isso daqui. Você entendeu? Ah, Sormani, o Santos recebeu uma proposta para trocar o Neymar pelo Arrascaeta. Troca na hora. Porque eu não torço pro Neymar, eu torço por isso aqui, ó. E eu sei que o Arrascaeta hoje é muito mais jogador que o Neymar. Ele entregaria pro Santos hoje muito mais do que o Neymar entrega. Muito mais. Então eu troco. Então eu não tô aqui torcendo pro Neymar. E a ficha não caiu para mim, ao contrário que vocês têm se manifestado. Eu tenho lido todas as mensagens de vocês. Tá? Eu mudei minha fala depois do comportamento do Neymar nesse jogo. E a minha fala tem a ver com o comportamento dele. As críticas que eu fiz pro Neymar foram em relação a esse jogo. Esse Neymar não interessa. Esse Neymar pira jogador, não interessa. Esse Neymar tá preocupado em reclamar com a arbitragem, não interessa. Esse Neymar vai pro banco de reservas e some do banco, deixa o time na mão, não interessa. Esse Neymar reclama da substituição, não interessa. O Neymar anteriormente a isso, me interessa. Me interessa. Ele entregou o que ele podia entregar? Não, não entregou. Mas ele fez muito mais do que menos pelo Santos. Então eu não estou mudando de opinião e nem a ficha está caindo para mim. Entendeu? E volto a deixar claro para vocês. Eu não torço pro Neymar, eu torço pro Santos. Eu só acho que com o Neymar, ele rendendo, o Santos tem mais chance de sair do rebaixamento do que sem ele. Os números mostram isso. Nos falamos, pessoal.